Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estão todos na paz de Jesus Cristo? In the peace of Jesus Christ. Várias maneiras de falar, não? Várias maneiras de falar. In the peace of Jesus Christ. Great, ótimo, muito bom. Hoje está muito frio aqui em São Paulo, hein? Estou até com mais agasalhado, aquela coisa toda. Muito bem. Hoje aconteceu uma coisa interessante. Aqui, eu estou sempre gravando, sempre fazendo aulas, sempre procurando novos assuntos, né, para as várias modalidades, de cursos que nós temos. E me sinto muito bem com isso. Isso me dá uma alegria muito grande e sou muito grato a Deus por isso. Mas hoje aconteceu uma coisa que de vez em quando acontece e eu quero compartilhar aqui para que vocês tenham a real dimensão do que é ensinar e aprender. Eu estava fazendo uma determinada gravação que vai ser enviada na próxima terça-feira a algumas pessoas. Ela se chama BBF News, BBF Bible Friends, as notícias do Bible Friends. News é notícia, com S, né? News, notícia. E um relato a respeito daquela situação do rei moabita, o Balak em inglês, e o Balaão. Balaam, em várias pronúncias para Balaão em inglês, eu tive que escolher alguma delas, de Moabe, não é? Então, todas essas palavras, elas têm por vezes o som, a pronúncia diferente, a pronúncia tônica, que se chama, o acento tônico, diferente em relação ao português. Então, é um balaio de gato. E eu devo ter feito 6 gravações até conseguir a gravação que não é perfeita, mas pelo menos me contentou e não vai com nenhum erro para as pessoas, para os recebedores desse tipo de aula. Por que eu falo isso? Porque eu acho que às vezes o Bible Friend ele fica, professor, desculpe, eu errei. É normal errar, é normal isso acontecer. E não há aprendizado sem erro. Não há aprendizado sem participação, sem tentar. Não? Sem tentar, tem que tentar. E o que eu mais recomendo é que quando nós estamos falando alguma coisa, que isso seja feito de uma maneira lenta, falar devagar ajuda muito no resultado final. E sempre que nós percebermos, opa, eu falei uma palavra de uma maneira que é errada, não é? Ele volta e corrige. Então, é assim que acontece. Acontece isso em português também, que é minha língua nativa. Eu, por vezes, falo alguma coisa e eu preciso voltar atrás, ver o que eu falei e corrigir. Enquanto estou, como diz o americano, o inglês, on the fly. Enquanto a gente está voando on the fly, você faz as correções. Então, quando a gente chegar nesse estágio, pronto, acabou. Significa que você tem o controle do que você está falando em português e em inglês e você consegue corrigir, você consegue consertar e não passar uma mensagem equivocada, principalmente quando se trata do livro sagrado. Né? A gente tem que tomar cuidado para não se equivocar com o que está escrito lá, porque aí seria um erro bastante complicado. Então, não se preocupe em errar, se preocupe em não fazer, e sempre que você vai desenvolvendo de uma maneira mais rápida ou não, mas vai sempre para frente, você vai desenvolvendo uma percepção on the fly, enquanto você está falando, de que, olha, eu vou voltar a falar isso, vou retornar para aquela palavra e vou falar melhor. Isso acontece muito aqui. E é nesse estágio que eu digo, puxa, que bom. Ele chegou no estágio ele ou ela, em que ele consegue identificar em inglês alguma coisa que pode ser melhorada. Isso é tudo que nós podemos querer. Por quê? Porque a partir daí você já desenvolveu um senso crítico em relação à sua fala. Só não pode ser um senso tão crítico que te impeça de falar, né? E que não vai levar a lugar nenhum. Né? Não vai levar a lugar nenhum. Então, é isso que a gente quer chegar. Quando você tiver essa autonomia para dizer, eu posso entregar algo melhor para o Teacher Roberto, para o Bible Friends e para mim mesmo e principalmente para Jesus. Né? Esse é o estágio final.
porque a partir daí você já tem a condição de receber um texto, ver qual é o seu melhor, como dar o seu melhor, e se for necessário, isso é muito frequente, você corrigir. Então, o mais importante, fazer, 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 e se lembrar, como sempre nós vamos repetir aqui, que você está aprendendo para você e em honra do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Assim que possível a gente começa as lives. Parece que tem uns prazos aí um pouco mais estendidos, né, do que o YouTube fala. Sem problema, nós continuamos aqui aguardando. Um abraço, um excelente fim de semana, um final de domingo. Fiquem todos com Deus.